estamos dando início a mais uma escola dominical online. Tá? E se você viu em outra oportunidade, na outra escola dominical, nós tivemos uma entrevista na época, finalizando uma das cartas de Efésios, e agora nós vamos fazer novamente essa entrevista como um fechamento do estudo desse mês, que foi sobre a epístola de Tiago. Então, se você não acompanhou, vai lá no nosso canal do YouTube, volta algumas ministrações aí de escola dominical, você vai ter a oportunidade de ouvir essas ministrações, tá bom? Essa noite estaremos aqui com o nobre pastor Euclésio, conosco aqui. Ele vai estar juntamente com o pastor Ivaldo Júnior, nossos convidados aqui nessa noite. Queria iniciar com uma oração e em seguida nós vamos dar início aqui a esse bate-papo. Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade que nós temos de compartilharmos da tua palavra. Nós cremos que o teu Santo Espírito é quem nos inspira, nos dá sabedoria, confiamos na tua graça, na tua unção, no teu poder. E nós cremos que nessa manhã, essa ministração, aqueles que estiverem conosco ouvindo, serão enriquecidos com todo o conhecimento que você deseja manifestar através de cada um de nós. Obrigado, Pai, nós declaramos uma manhã abençoada em nome de Jesus. Amém. Então, dando início aqui, vou começar já com o nobre pastor Euclésio, com uma pergunta aqui, obviamente, contextualizando, ele vai dar as boas-vindas a você e já vai iniciar respondendo essa pergunta, tá? Acerca do contexto da carta, para quem não acompanhou, é interessante que você possa ouvir. Para você que acompanhou, vai ouvir de novo, então é segurança para nós, ok? Então, para contextualização do assunto, pastor Euclésio, quem foi o autor desta epístola, e para qual público específico ele estava escrevendo originalmente? Bom dia, gente, graça e paz. Para mim é uma honra estar aqui com todos vocês, nobres pastores aqui. Muito obrigado aí pelo convite, estar participando nessa manhã maravilhosa da nossa escola dominical. Eu creio que é um assunto bem pertinente, essa epístola de Tiago, que traz conhecimentos práticos para o nosso dia a dia, mas também profundos, para que a gente possa estar caminhando bem no reino de Deus, que obedecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. E respondendo à sua pergunta, pastor Lenildo, a respeito da autoria, contextualização, desse assunto maravilhoso da carta de Tiago, essa carta, na verdade, é direcionada às tribos que estavam na dispersão. E a autoria dessa carta é o irmão de Jesus. Não é o Tiago apóstolo, porque o Tiago apóstolo foi passado a fio de espada, tá certo? Lá em Atos, no capítulo 12, no versículo 2, a palavra de Deus diz assim, vamos ler do 1 para trazer um entendimento para vocês que estão assistindo nesse momento, Tiago, o apóstolo do Senhor, que andava, o filho de Zebedeu, o irmão de João, ele foi passado a fio da espada, por Herodes. Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo-a passar a fio de espada Tiago, o irmão do Senhor. Então, Tiago, o irmão do Senhor, foi passado a fio da espada e morreu. Esse aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Mas o apóstolo Paulo faz um comentário maravilhoso acerca dele. Está lá em Gálatas, se você está com a tua Bíblia aí, abre a tua Bíblia, isso é importante para que a gente possa estar conferindo os versos e também trazendo um entendimento para você. E você vai ser enriquecido pela palavra do Senhor. Estamos falando aqui numa escola dominical, aprendendo do Senhor. Isso é maravilha para as nossas vidas, A inspiração e o conhecimento que a palavra traz como um fundamento que vai te fazer permanecer, Então, o apóstolo Paulo, ele diz lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 19, ele diz, não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, provando aquilo que eu tinha falado para você, que essa carta tem autoria pelo irmão do Senhor, direcionada às tribos, de Israel que estavam na dispersão,
trazendo conhecimentos práticos para que eles possam crescer no Senhor, desafiados pelo conhecimento do Senhor, através da inspiração que Tiago traz para eles. Tá certo? Então a palavra de Deus diz uma coisa importante que mostra e evidencia Tiago como foi levantado por causa da sua humildade mesmo. Então, eu desafio você, abra lá na carta aos Tiagos, no capítulo 1, ele diz algo maravilhoso, que mostra o caráter desse grande homem de Deus, que era irmão do Senhor. Ele poderia dizer assim, eu sou irmão do Senhor. Começa essa epístola já colocando aquela carteirada, né? Como as pessoas sempre falam. Então, a carta, ele já começa com humildade, mostrando aquilo que estava no íntimo da vida dele. Então a palavra de Deus diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações, olha que coisa maravilhosa. Saiba disso, meu irmão, a humildade ela precede a honra. Não é tanto que esse homem foi levantado como grande liderança em Jerusalém. Depois que Pedro saiu para pregar a palavra de Deus, ele ficou auxiliando e pastoreando aquela igreja de Jerusalém. Amém, queridos? Então, está o contexto aí. Tiago é o autor dessa carta, e eu digo um negócio para você. Copie isso, né? A humildade. Digo para você, você vai crescer no Senhor, tá certo? Deus é bom. E ela é direcionada para as tribos que estavam na dispersão, tá certo? Depois do cativeiro babilônico, muitos judeus se espalharam. Judeus messiânicos que criam em Jesus Cristo. Por isso essa carta foi direcionada a essas pessoas. Também para os gentios e para nós também, como igreja do Senhor. Amém? Que maravilha. Então, pastor Júnior, vou direcionar você aí, você faz a sua saudação inicial e já dá continuidade aí na resposta, né? A segunda pergunta aqui é acerca do propósito da aprovação, né? Que no capítulo 1, Tiago diz, para considerarmos pura alegria o fato de passarmos por provações. Como ele explica essa relação aí entre o sofrimento e o amadurecimento na fé? Então, bom dia, pessoal, graça e paz, que honra estar aqui junto com os meus colegas, meus irmãos. É uma honra a gente estar aqui nessa escola dominical falando dessa carta, amém? Então, assim, pura alegria, parece contraditório, né? Falar por alegria passar por provações, né? Mas tem duas palavras-chave nesses versículos de Tiago 1, 2, 3 e 4, né? Que elas vão dar o sentido do entendimento do que ele queria passar, né? Justamente para esses irmãos que estavam longe de Jerusalém, passando por várias provações da sua fé, né? Então, a primeira palavra-chave é essa palavra provações. A palavra provações, no original, é peirasmos, né? Que ele traz uma ideia de um teste que revela qualidade, né? Então, Tiago está dizendo assim, olha, irmãos, tem um motivo de alegria por passar por essa provação, por esse peirasmos, certo? E uma coisa que a gente precisa entender é que essa provação, ela não vem de Deus, tá? Essa provação, essa palavra, é a mesma que é usada para falar da provação, por exemplo, de Satanás a Jesus no deserto, né? Então, essa palavra de provação, peirasmos, ela traz a ideia de alguém que arquitetou um plano para fazer você desistir, para fazer você falhar, para fazer você parar no meio do caminho e abandonar aquilo que você estava fazendo, né? Essa é a primeira palavra. Então ele diz, você tem que ter motivo de grande alegria, você está sendo testado por uma força opositora que quer fazer você parar. E a segunda palavra é quando ele fala que essa aprovação produz perseverança. Essa palavra perseverança, que é upumone, ela dá a ideia de defender uma posição. Então, essas duas palavras, ela traz a clareza desse versículo de por que essa relação entre sofrimento e amadurecimento. Ele está dizendo, na medida que o inimigo te ataca para fazer você desistir, mas você mantém a sua posição, guardando a sua fé, por isso que ele fala que é uma provação da fé, porque o inimigo vai atacar a fé desses irmãos que estão longe do centro que seria Jerusalém. Então, assim, esse fato de permanecer, de guardar a posição, de defender esse território, faz com que produza em nós
um amadurecimento, porque à medida que eu resisto, o inimigo vai parar de atacar. É como se fosse numa grande guerra, duas forças opostas, uma está defendendo o território e a outra está tentando tomar. Só que de tanto tentar tomar e aquela força, aquele pessoal defender o território tão bem, guardar a posição tão bem, a força opositora desiste. Então ele diz, quando isso acontece, gera maturidade. Né? Então ele diz, quando isso passa, ou quando essa aprovação, esse plano que ele arquitetou falha, porque você manteve a posição, você vai permanecer firme, você vai sair mais forte, mais estável e mais preparado. Por isso que ele diz que esse sofrimento causa um amadurecimento na fé. Então, essa é a ideia geral que Tiago está falando. Então, permaneçam defendendo a posição de vocês, a fé de vocês, que vocês aprenderam da gente, para que, quando cessar isso tudo, vocês vão estar mais fortes. É isso que ele estava falando. Então, essa é a relação entre sofrer a provação, né? Que é sofrer esse ataque do maligno, né? Que tenta parar a gente de toda forma. Então, essa é a ideia geral desse capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Maravilha. Ele vem tentando nos parar e a gente responde com avanço, né? Isso. Com crescimento e maturidade. Mas ele perde de todo jeito. Que maravilha. Então, fazendo agora mais uma pergunta aqui ao nobre pastor Euclésio. Aquela relação, né, que Tiago fala entre ouvintes e praticantes, né? Um dos versículos mais famosos de Tiago, né? Ele exorta o cristão a ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. O que Tiago quer dizer com essa metáfora do homem que se olha no espelho? Aleluia, glória a Deus, que grande responsabilidade, não é verdade? Então vamos ler o texto para que a gente, na verdade, possa estar trazendo o entendimento daquilo que o pastor Lenildo pediu para que seja respondido acerca dessa metáfora maravilhosa, né? Porque se alguém ouvinte da palavra não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Meu irmão amado, aqui ele traz essa metáfora maravilhosa do ouvinte, é aquele que não está considerando naquilo que está ouvindo, nas sagradas letras que está sendo proclamado para ele, que vai poder mudar a sua vida, transformar a sua vida. Ele traz esse exemplo acerca do espelho, mas não sei se você percebeu, é aquele que observa no espelho. A palavra de Deus é algo maravilhoso, muda a nossa vida, é como se a gente parasse diante do espelho e analisasse minuciosamente. Isso é a palavra de Deus, quando a gente analisa, a gente sabe como é que nós estamos. E a palavra de Deus diz, pois si mesmo se contempla e se retira, logo se esquece como era a sua aparência. Ou seja, esse homem se colocou-se diante do espelho e não parou para observar como ele estava. É como nós acordarmos de manhã, querido, e direto trabalhar, né, sem observar como nós estamos, né? Acho que o homem, quando acorda pela manhã, ele precisa tirar pelo menos algumas coisas dos olhos, né? Que é falta de higiene. Ele precisa se analisar como ele está. Então a palavra traz um espelho para as nossas vidas, mostrando como estamos. Esse é o operoso praticante que olha aquilo que está sendo proclamado com a devida importância, o qual é a palavra de Deus. Quando não damos a devida importância, há uma ação maligna. O nosso Senhor Jesus, ele nos explica, lá em Lucas, no capítulo 8, a partir do 11, diz que quando o semeador sai a semear, né, cai as sementes no chão, né? E se ele não atentou bem, há uma ação maligna que pega aquelas sementes para que aquela pessoa não seja salvo em várias áreas. Então essa metáfora que Tiago nos explica é mostrando a consideração que nós estamos dando à própria palavra de Deus, querido. Porque se não considerarmos, não vamos estar sendo mudados em áreas.
né? A palavra de Deus, como nós lemos aqui, né? Aquele que considera atentamente a lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Há uma negligência no ouvir. Mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realiza. Você entende? Então considere a palavra de Deus, seja aquele que analisa mesmo, porque ela mostra aquilo que estamos praticando, que é incorreto diante de Deus. Tá certo, querido? E você vai ter a oportunidade de mudar. Tá certo? Então essa analogia Tiago traz, nos mostrando que devemos estar sempre dispostos a mudar diante da presença de Deus, absorvendo o conhecimento da palavra de Deus, para alegrar o próprio Senhor. Amém, queridos? Deus é bom. Maravilha. Muito bom. Então, Pastor Júnior, acerca de acepção de pessoas, né? No capítulo 2 há uma advertência severa aí sobre favoritismo dentro da igreja, né? Tratar o rico melhor que o pobre. Então, por que Tiago considera essa atitude uma violação da lei real? Aleluia. Então, a lei real aqui que Tiago cita é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Baseado até nas palavras de Jesus. Tiago traz muito isso na carta, ele explana sobre algumas citações do próprio Jesus, né? Então, a lei é essa, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, ele acha isso banal porque todo favoritismo é contrário ao caráter de Deus. Todo favoritismo vai contra a natureza de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. A gente tem esse versículo bem claro, a gente conhece bem que ele amou o mundo de tal maneira, o mundo inteiro. Ele não tem pessoas favoritas, ele não tem pessoas prediletas. Então, o reino de Deus ele não opera por aparência, por status ou posição. Então, quando a gente faz isso, que é o que Tiago condena, quando a gente está fazendo isso, a gente está indo contra o caráter de Deus. Está indo contra aquilo que Deus é. Então, ele condena, ele diz, olha, esse tipo de favoritismo não deve existir dentro da igreja. A igreja que tem que refletir Deus para o mundo. A igreja que tem que mostrar quem é Deus para o mundo. Então, quando a gente trata a pessoa de forma desigual, a gente está negando o próprio caráter dele. Então, o amor de forma imparcial, que é o que Tiago fala, o amor de forma imparcial, isso sim é uma evidência da verdadeira e genuína transformação do cristão, aquilo que Deus tem como princípio. Então, isso aí não pode acontecer no meio da igreja e ele condena para que a gente não vá na contramão de Deus. Deus amando as pessoas e a gente selecionando as pessoas que vai amar. Então, isso não pode existir de forma alguma no nosso meio. Isso. Amém? Então, essa é a intenção de Tiago, bater forte nesse ponto para que se evitasse isso, né? O colocar o mundo na igreja, porque o mundo faz isso. O mundo vai honrar quem tem status, vai honrar quem tem dinheiro, vai honrar quem tem posições, mas na igreja, para Deus, não. Para Deus, ele ama cada um igualmente. E a gente deve exercer esse amor imparcial também. Maravilha. Muito bom. Então, direcionando aqui a próxima pergunta, pastor Euclécio, aquela dobradinha lá, né? Que Tiago fala entre fé e obras, né? Então, pegando um tema mais central, né, da teologia, Tiago ele afirma que a fé sem obras, ela é morta. Então, como podemos equilibrar essa afirmação, né, com o conceito bíblico dos ensinamentos de Paulo, que diz que somos salvos pela graça e não por mérito, né? Porque assim, isso parece ser contraditório. Como é que Tiago está trazendo essa importância das obras, mas Paulo fala acerca da graça sem as obras, né? Não é por meio das obras que somos salvos, por exemplo. Então, como é que a gente concilia o que Paulo ensina sobre graça e o que o Tiago fala aqui acerca da fé? Deus é bom. Deus é bom e glorioso. Então, vamos à palavra, amado. A própria palavra, ela explica para as nossas vidas. A Bíblia tem resposta para tudo. Nós fomos viver nessa terra, querido. Então, é bom que a gente pegue sempre esse alicerce das Escrituras, né? Então, a palavra de Deus diz lá em Efésios, né? Como há esse contraste que o pastor Lenildo falou aí, tá certo? Não há nenhuma divergência entre Paulo e Tiago, não, queridos. Todos eles dão importância
um grau de importância. Então, pela graça sois salvos, está lá em Efésios 2:8, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ele está evidenciando como vem a salvação para as nossas vidas, que é por meio da graça de Deus, querido. A fé, eu exerço fé, recebo graça da parte de Deus para ser salvo, meu irmão amado. Não tem nada em contradição daquilo que Tiago nos fala, tá certo? E Tiago diz uma coisa importante também, as pessoas sempre confundem acerca disso, né? Diz porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aleluia! Aqui Tiago está falando, evidenciando aquele que já foi salvo. Se você já foi salvo, meu irmão, você pratica as obras. Eu não pratico as obras para ser salvo. Eu pratico as obras porque eu já fui salvo. Amém. Mediante a fé, porque recebi uma graça de Deus, que é o favor imerecido da parte de Deus. Uma graça salvífica para a minha vida. Tá certo? Então não há contradição. Ele só evidencia que eu recebo, através da fé, a graça para ser salvo. E Tiago evidencia que eu tenho que ter uma ação. Eu tenho que ter obras. E porque eu fui salvo, porque eu sou filho de Deus, aí eu pratico as obras. Porque a fé atua pelo amor, meu irmão amado. Está lá em Gálatas 5, versículo 6. A fé atua pelo amor. Então eu tenho que ter obras. Se meu irmão precisa de algo e eu estou lá e despeço ele, sem lhe dar nada daquilo que ele está necessitado, que hipocrisia da minha vida como cristão. Então eu devo servir os meus irmãos, fazendo boas obras também, porque eu já fui salvo, através da fé, e recebi uma graça, através do feito do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Não sei se ficou claro para você. Paulo só evidencia que eu recebo, através da fé, a graça, para ser salvo. Não de obras, para que nenhum homem possa se gloriar diante do tribunal de Cristo, no bema. Tá certo, querido? Mas pela fé que, na verdade, Ele nos faz gerar, através de ouvir a sua palavra, e a graça que é o favor imerecido. Amém? Para que Deus seja glorificado. E Tiago evidencia que nós devemos fazer as obras, porque somos filhos de Deus, e devemos amar os nossos irmãos. Amém, amados? Maravilha. Coisa boa. Então vamos lá. Pastor Júnior, falando um pouco acerca da responsabilidade do ensino, né? Tiago inicia o capítulo 3 trazendo uma dura instrução sobre os mestres. Por que isso é tão relevante nessa carta? Aleluia. Olha só, essa dura instrução eu posso ler aqui na versão interpretativa Renner, de Tiago 3:1, diz assim: não se apressem a assumir a posição de mestres, pois aqueles que ensinam serão julgados com maior rigor devido à responsabilidade que carregam. Né? Então, por que ele começa trazendo essa dura repreensão a quem quer ser mestre? Né? Porque mestre influencia vidas. Eles moldam o entendimento. E principalmente naquela época deles, onde o mestre era tudo para eles. Né? Às vezes um mestre tinha vários discípulos, mas um discípulo só tinha um mestre. Então isso era você trazer uma responsabilidade muito grande no que você fala. Porque ensinar errado vai multiplicar o erro. E se não for corrigido ou se não for trazido à correção, pode se perpetuar esse erro. Então a gente pode ver ensinos errados que vieram desse tempo e se perpetuam até hoje, de coisas que não são aquilo que Deus fala, mas porque mestres ensinaram. Então ele traz essa repreensão, porque esses cristãos estavam espalhados, não tinha uma supervisão, não tinha quem pudesse admoestar eles ou dizer, olha, o que você ensinou está errado. Não tinha um Paulo como Timóteo tinha para escrever. Então Tiago estava escrevendo uma carta para eles e trazendo essa responsabilidade de que
o ensino não é muito mais do que apenas conhecimento. Ele carrega um peso espiritual. Então isso serve para nós até nos dias de hoje. Quando a gente vai ensinar, a gente precisa entender que a gente não está ali para passar um conhecimento, mas que cada ensino da palavra, ele tem esse peso espiritual sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de uma multidão. Então, essa repreensão ela é válida para nós até hoje examinar o nosso coração para entender que a gente tem uma responsabilidade, a gente carrega uma responsabilidade. Por isso, quem ensina precisa viver aquilo que comunica. Amém. Para poder ser exemplo de experiência, de vivência daquilo que está falando, para trazer verdades para as pessoas que estão lhe ouvindo, né? E entender que cada palavra dita ali, ela pode ser liberada para construir, como também ela pode ser liberada para distorcer vidas. Então há um peso muito grande na responsabilidade de quem ensina ou de quem traz o ensino da palavra e dos conhecimentos de Jesus. Então, isso é algo que a gente tem que fazer até hoje, né? E eu acho interessante porque as pessoas almejam muito o púlpito, almejam um microfone, almejam uma posição de influência, mas elas se esquecem que há sobre as nossas vidas, a vida de quem ensina, uma responsabilidade muito grande e a gente vai ser cobrado por isso. E a gente vai ser cobrado por cada ensino que a gente fez, certo? Ok, pedrinha na sua coroa. Errado? Você vai ter sérios problemas, porque vidas foram distorcidas, caminhos foram destruídos por causa de um ensino errado. Então, isso aí é uma preocupação que Tiago tem para os seus leitores, que são os judeus que estão dispersos, mas também é uma preocupação que traz para a gente ao ler a carta. Né? Não diria nem uma preocupação, mas um cuidado, né? Muito mais um cuidado do que uma preocupação, um cuidado de me esmerar, de viver aquilo que eu estou ensinando, para que eu não tenha consequências que não vão somente acarretar a minha vida, mas a vida de pessoas. Né? Então, tem uma frase que o pastor João Alexandre disse a mim uma vez em Manaus, que ela mudou a minha vida, que diz assim, ó, quando você diz não para o pecado e sim para a justiça, você não está fazendo isso somente pela sua vida, mas pela multidão de pessoas que dependem da sua decisão de amar a justiça e aborrecer a iniquidade. Então isso é algo que traz para a gente um entendimento de que vidas dependem da gente que está ensinando, que está falando, que está pregando o Evangelho. Amém? Muito bom, né? A gente lembra Paulo certa vez fazendo uma defesa do seu apostolado, né? E no final ele diz assim, e ainda pesa sobre mim a responsabilidade do cuidado das igrejas. Então, é como se Tiago estivesse dizendo assim, pesa sobre nós os mestres a responsabilidade, né, sobre o ensino. Muito bom, maravilha. Pastor Euclésio, falando um pouquinho agora sobre um tema que é bem delicado, né, que é sobre o domínio da língua. Olha só, ainda no capítulo 3, o autor ele usa imagens fortes, como o freio de um cavalo e o leme de um navio, para falar sobre a língua. Por que ele dá tanta importância ao controle do que falamos para medir a nossa maturidade? Aleluia, glória a Deus. Queria que você abrisse as Escrituras Sagradas. Lá no Provérbios, no capítulo 18, versículo 21. Né? Saiba que nós que recebemos o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida, Deus criou o mundo através da confissão, querido. Deus chamou a existência das coisas, e as coisas vieram a existir. Então, um peso sobre as nossas vidas, acerca daquilo que falamos espiritualmente, no reino do Espírito. Então, a palavra de Deus diz algo importante para as nossas vidas. Diz assim, Provérbios 18, 21. 20. Leia do 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Então, querido, há um peso espiritual daquilo que falamos com autoridade em Jesus Cristo, porque temos o Espírito Santo de Deus. Nós estamos declarando algo sobre pessoas. Por isso, Tiago traz essa importância maravilhosa acerca da língua,
O homem que controla a sua língua, ele guarda a sua alma das angústias, querido, na sua vida. Então, seja aquele que levanta pessoas. Tem pessoas que ficam marcadas toda a sua vida por palavras malditas por pessoas. Tá certo? A autoestima baixa. São pais que tratam mal os seus filhos, dizendo: esse menino não vai dar para nada, essa menina é uma irresponsável. Não, declaro diferente, querido, acerca dos seus filhos. Há um peso espiritual, você tem um laço de sangue com os seus filhos. Tá certo, querido? Do fruto da boca você vai se fartar, porque você está declarando. Isso é fé, revela o que está dentro de nós, querido. A partir daquilo que falamos. O homem bom, do seu bom tesouro, tira o bem. O homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal, meu irmão. O Senhor Jesus Cristo nos fala acerca disso. Então declare sobre os seus filhos vida. Seja aquele que levanta os seus irmãos. Se você tem alicerce em Deus, levante os seus irmãos. Declare a palavra de Deus sobre a vida dos seus irmãos. Você é abençoado, isso nunca vai mudar. Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, e vai acontecer na sua vida, meu irmão. Há um peso espiritual nisso, porque você está crendo e você está manifestando, e você vai se fartar daquilo que você fala. Por isso a importância que Tiago traz para as nossas vidas. Mas eu queria só finalizar com esse texto, né, que Tiago nos fala. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, mas é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas verdadeiramente sejam assim. Declare bênçãos, meu irmão, e você vai se fartar daquilo que você está falando. Você pode exercer o autocontrole na sua vida. O provérbio já diz, é como cidade derribada que não tem muros, é o homem que não tem domínio próprio. Você tem o Espírito de Deus, o qual é o fruto do Espírito, né? E um dos atributos do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então exerça, amadureça esse fruto na sua vida e declare bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu semelhante, seja aquele que levanta os seus irmãos também. Amém, amado? Por isso a importância que Tiago dá acerca da língua. Exerça domínio próprio através do fruto do Espírito. Com o Espírito Santo você vence todas as coisas. Ele é teu guia. Amém, amados? Maravilha. Eu lembro quando criança, né, tinha uma música que era assim, cuidado, boquinha com o que fala, né? Às vezes a gente tem que trazer de volta essas músicas que a gente ouviu na infância. Maravilha, muito bom. Pastor Júnior, acerca da origem, né, dos conflitos, segundo o capítulo 4, né, Tiago fala, de onde vêm as guerras e contendas que existem entre as pessoas e como a amizade com o mundo, né, de alguma forma influencia nesses conflitos aí. Amém. Então, essas guerras e contendas, Tiago deixa bem claro, ele diz que as guerras entre vocês têm origem nos desejos que lutam dentro de vocês, né? Então, desejos errados dentro do homem faz com que eles comecem a contendar, guerrear e maldizerem uns aos outros, né? Por causa desses desejos. E a amizade com o mundo, ela produz esses desejos. Por quê? Esses desejos têm buscam uma única satisfação, que é a satisfação de si mesmo, uma satisfação egoísta. Então, Tiago diz, olha, cuidado com a amizade com o mundo, porque essa amizade com o mundo, esse flerte com o mundo, produz no homem os desejos dentro dele que são egoístas, que buscam somente sua satisfação, que buscam somente o si próprio. E o reino de Deus é contrário a isso, né? Então, o externo que acontece, as contendas, as brigas, os conflitos, as discussões, os maldizeres entre pessoas, entre irmãos, ou até entre
pessoas cristãs, elas são influenciadas por algo que está dentro. Então, esse externo é o reflexo do que está dentro do homem, que ele está carregando ali dentro, né? Então, os conflitos externos, eles são os sintomas, mas não é a raiz do problema. Tiago está dizendo que a raiz do problema é de se deixar influenciar pelo mundo e deixar com que os pensamentos egoístas, o molde do mundo, você tome a forma do mundo, como Paulo fala lá em Romanos, né? Então, enquanto o interior não for tratado, as guerras vão continuar. Porque Deus ele vai trabalhar primeiro dentro de nós. E depois que nós somos transformados por dentro, há uma evidência externa daquilo de que nós somos por dentro, né? Paulo chegava a dizer, olha, a gente vai exalar o bom perfume de Cristo. O escritor de Hebreus também fala, exalar o bom perfume de Cristo. Então, assim, o Tiago está dizendo, olha, essas guerras, essas coisas acontecem simplesmente por uma coisa. Vocês se aproximam do mundo, flertam com ele, produzem em vocês desejos egoístas que buscam a satisfação própria, e isso acaba fazendo com que vocês externalizem isso e comecem a brigar e guerrear entre vocês. E aí acaba que vocês nem conseguem o que tanto deseja, porque toda hora que pede, está pedindo errado. Está pedindo por base daquilo que está dentro, influenciado pelo mundo. Se você purificar o seu coração, transformar, moldar o seu caráter, o seu interno, à luz da palavra, tudo que você pedir, você terá. Porque nunca foi problema pedir. Jesus deixou isso bem claro, nunca foi problema pedir. Agora, o pedido com a motivação errada não vai produzir, não vai acontecer, não vai ser manifesto e ainda por cima vai gerar contendas entre os irmãos. Então, essa é a prevenção de Tiago, quando ele fala no capítulo 4 sobre essas guerras e contendas, né? Muito bom. Que maravilha, né? Pastor Euclécio, acerca da dependência, né, de Deus. Tiago critica aqueles que fazem planos para o futuro com um excesso de confiança, né? Comprar, vender, ganhar dinheiro, coisas do tipo. Qual é a postura correta que ele sugere que devemos ter em relação aos nossos planos para o amanhã? E qual é o limite aí entre a fé e a presunção? Aleluia, glória a Deus. Vamos ler esse texto maravilhoso para que você possa estar entendendo, querido. Vai lá em Tiago, no capítulo 4, a partir do 13, né? Essa é uma pergunta bem pertinente. Atendei agora, vós que dizeis, hoje e amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, porque a vossa vida sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devereis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, jactais as vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a essa é maligna. Aleluia. O que Tiago está criticando aqui, meu irmão amado, pastor Lenildo, né, uma pergunta bem pertinente, né? O que difere, né, a pretensão, né, da nossa fé é autossuficiência, é não reconhecer de Deus a sua soberania, querido. Porque eu não sei o que vai acontecer no amanhã, né? Só Deus sabe o que vai acontecer no amanhã nas nossas vidas, né? Deus não é contra o seu trabalho. A palavra de Deus diz que os planos do diligente tendem à prosperidade, tá certo? Mas Deus não é contra isso. Deus é contra a autossuficiência, né? Que é a presunção, que na verdade, ela quer dizer assim, é não depender de Deus, é o desprezar, né? Aquilo que Deus tem para mim como planos, né? Deus ser dependente dele em todas as áreas. Então você pode trabalhar, meu irmão, você pode vender, você pode ganhar dinheiro, mas se você não souber a vontade de Deus, meu irmão, coloque na presença de Deus, com humildade na sua vida, e Deus vai responder a tua oração. Diz que a oração do justo é o seu contentamento. Então você orando ao Senhor, colocando os teus planos na mão do Senhor, Ele vai responder, você entende? E vai te abençoar os teus planos, porque você colocou na mão daquele que pode resolver as tuas demandas, tá certo? O que Deus quer acerca da fé é que você dependa dEle,
né? A presunção é o desprezar. Se você desprezar a Deus, meu irmão, você não vai viver na graça de Deus no seu favor. Você vai viver uma desgraça. Desculpe o perdão da palavra, né? Mas o bom é viver diante da graça de Deus, que é o seu favor. Isso em todas as áreas, porque você coloca os seus planos na mão do Senhor. Você entende? E coloca os teus planos, o provérbio diz, coloca os teus planos na mão do Senhor e será estabelecido. Tá certo? Está lá no Provérbios, no capítulo 16, a partir do 3, tá certo? Coloca os teus planos na mão do Senhor e será estabelecido. Então dependa dele, tá certo? Ele não é contra o trabalho, mas sim a autossuficiência do homem, desprezando o Criador que o fez. Amém? Que maravilha, muito bom, gente. Então, já estamos começando, né, a nos direcionar aqui para o final desse momento, ok? Pastor Júnior, acerca de justiça social, riqueza, enfim, esse contexto aí. No início do capítulo 5, há uma denúncia contra os ricos que exploram trabalhadores. Qual é o aviso de Tiago sobre o acúmulo de bens e o julgamento que virá sobre isso? Amém. Glória a Deus. E é interessante porque muitas pessoas, elas começam a ler o capítulo 5 de Tiago e elas não dão continuidade. Leem os primeiros versículos e usam isso como base para condenar a riqueza, né? Mas como você bem formulou na pergunta, ele não condena a riqueza. Ele condena a riqueza injusta, né? Então ele diz que toda a riqueza injusta vai ser julgada, né? Tiago diz, as riquezas acumuladas de forma egoísta vão se deteriorando e servirão como testemunha contra vocês, né? Porque o problema não é prosperidade, é injustiça. Então Deus não condena a prosperidade, Deus ele vai condenar a exploração, né? Ele vai condenar tudo aquilo que é adquirido de forma injusta, porque Deus é justo. Então, se eu ajo de forma injusta com as pessoas, isso vai carregar para a minha vida uma consequência espiritual. Então, haverão consequências, né? A riqueza ela deve ser um instrumento de um propósito, não de uma opressão. Então, as pessoas que querem adquirir riquezas, mas fazendo com que outras pessoas tenham prejuízo por causa disso, haverá um julgamento severo sobre a vida dessas pessoas, porque esse tipo de riqueza, ela está mais baseada no espírito de Mamon do que no espírito de Deus, né? Porque as pessoas passam a adorar o dinheiro, né? E tem uma frase de Humberto que eu acho muito forte. Ele diz que o espírito de Mamon ele quer trazer um valor espiritual ao dinheiro que ele não tem, para que as pessoas passem agora a adorarem a ele e passem a temerem muito mais a falta do dinheiro do que a falta de Deus, né? Então, esse tem que ser um cuidado, porque a pressa de enriquecer a todo custo, de forma injusta, passando por cima de pessoas, explorando, no caso trazendo o contexto de Tiago 5, explorando trabalhadores, porque eles tinham direito a um recebimento por um dia de trabalho, mas Tiago diz que era retido boa parte para não ser pago impostos e para também não passar para a mão deles. Então, essas pessoas estavam enricando dessa forma, e Tiago traz uma advertência severa. Olha, você vai ser julgado pelo acúmulo de riquezas de forma injusta, porque Deus condena isso. Deus é justo e o trabalhador tem que receber pelo seu trabalho. Então, isso aí é algo que serve de advertência para nós, porque a gente trazendo para os nossos dias a palavra, porque ela é contínua, ela é incorruptível, ela não se corrompe ao longo do tempo. A gente tem que ter cuidado com o mundo de hoje, principalmente com essa informação de enriquecer rapidamente, mas de forma ilícita, de forma injusta, fazendo com que pessoas sejam denegridas, pessoas sejam afligidas para que eu possa ganhar. E isso Deus condena e está fora de cogitação no meio cristão. Então a gente precisa, isso era uma advertência, principalmente porque tinha cristãos dispersos. E eles provavelmente teriam que ter renda, gerar renda para eles. Então ele trouxe esse exemplo para que a gente não pise na grama, né? Então olha, isso não pode acontecer. Deus condena esse tipo de riqueza, isso é ilícito e não é inapropriado para o nosso meio. Então Tiago
fechando ali a carta já, trazendo essa instrução, digamos assim, para que a gente possa viver de forma lícita, que agrade a Deus, amém? Dentro dos princípios que ele traz, principalmente sobre prosperidade. Muito bom. Então, vou fazer agora uma última pergunta, né, para os dois. Então, aí você já responde e já faz as suas considerações finais aí junto aos nossos, as pessoas que estão nos acompanhando. Ok, então, pastor Clécio, que versículo dessa carta, né, mais chamou a sua atenção, né? Queria que você glória. discorresse. Obrigado, pastor Lênin. Ok? Ei. Tem um versículo maravilhoso que eu gosto, carta a Tiago, né? Está lá no capítulo 1, o versículo 25, é algo maravilhoso. Eu gosto muito, que traz a atenção, né? E há uma responsabilidade para as nossas vidas. A palavra de Deus diz assim: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, meu irmão amado, eu gostaria de estimular a estar atento às Escrituras Sagradas, o analisando, né? Porque ela é perfeita, você é imperfeito. Deus tem os princípios perfeitos para te dar a perfeição, a maturidade, te amadurecer em várias áreas, tanto da sua alma, né? Colocando a tua carne no lugar, que guerreia, trazendo concupiscências para a sua vida, mas você atendendo a isso que Tiago está falando, considerando a lei perfeita, a lei da liberdade, a lei de Cristo Jesus, né? E Deus, na sua infinita sabedoria, resumiu os 10 mandamentos só em 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás uns aos outros assim como eu vos amei. Então ele ampliou a responsabilidade do amor. Você entende? E a palavra de Deus, você amando ao seu próximo, você está cumprindo toda a lei da liberdade. Você entende? Então ande em amor, considere a palavra de Deus, e ela vai trazer maturidade para a sua vida, né? Não sendo um ouvinte negligente, né? Colocando no teu coração, eu já sei demais. Não, querido. Quando você vier para um ajuntamento santo, venha como aquele que tem fome, que tem sede. E Deus vai acrescentar na sua vida. Vai te fazer crescer, vai trazer um conhecimento que você não tinha. Tá certo? Porque a palavra é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Pronta para dividir juntas e medulas, e apta para discernir planos e propósitos do teu coração. Então, chegue para cá com humildade, e Deus vai acrescentar no teu coração, sempre no ajuntamento santo, com expectativa no próprio Deus. E eu digo para você, você não sendo negligente, mas operoso praticante, você será bem-aventurado em tudo que você empreender, porque você é dependente, você considera o Senhor. E as Escrituras te dão grande sabedoria e traz perfeição em várias áreas da sua vida, considerando o Senhor em todas as suas veredas, não se estribando no seu próprio entendimento, se apoiando, mas considerando em todas as veredas. Amém, queridos? E eu digo para você, bem-aventurado você será, mais que feliz. Era isso que eu tinha para passar para você. Que Jesus possa abençoar a sua vida grandemente. Avance no Senhor. E isso é o meu desejo, mas também o do próprio Deus. Maravilha. Pastor Júnior, Glória qual a é o Deus. seu versículo aí da carta? Está bem próximo ali do versículo do pastor Niclésio, né? Capítulo 1, só que o versículo 21. Né? Diz assim: portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implementada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Porque eu gosto muito desse versículo no livro na carta de Tiago, porque para mim, Tiago ele escreve de uma forma direta, pastoral, né, e corretiva. Tiago ele é bem tranquilo, não é uma carta teórica, né, mas uma carta que ele escreve voltada para o comportamento visível da fé. Então, assim,
eu acho esse versículo importante, ele me atrai, porque para mim ele resume a carta inteira. Né? É um chamado para viver uma fé visível, prática e madura. Né? Então, é manifestar um cristianismo, ou manifestar um cristão que nas suas atitudes, nas suas palavras e nas suas decisões. Então, acho que isso é algo que a gente tem que carregar para as nossas vidas. É importante o que a gente faz, é importante o que a gente fala, é importante o que a gente decide, e a gente precisa praticar as coisas que a gente está ouvindo. Né? Então, a palavra implementada em nós, ela é poderosa para salvar as nossas vidas, quando a gente pratica ela. E Tiago, ele gosta disso, ele evidencia essa prática. Né? Então, acho que isso a gente tem que trazer para as nossas vidas, ou não somente ouvir, mas o praticar aquilo que está ouvindo, porque isso vai transformar as nossas vidas de uma forma poderosamente. A gente vai poder experimentar das coisas que essa palavra ensina. Né? Então, eu acho isso um exemplo bem interessante. Muitas vezes as nossas palavras elas só vão ter validade se a nossa atitude acompanhar elas. Né? Se eu caminho em direção à porta e digo que eu estou caminhando em direção à parede, mesmo que eu esteja falando, eu estou caminhando nesse sentido, mas eu estiver andando para o próximo, minhas palavras não têm eficácia nenhuma. Mas aquilo que evidencia as minhas atitudes, o meu proceder, tem que estar em linha com aquilo que eu falo e com aquilo que eu recebo. Então, para mim, a carta de Tiago é uma carta mais prática. Né? E eu gosto desse versículo porque ele é simples e objetivo. Olha, tira o que está errado, põe o que está certo, que é a palavra, e você vai ver o quanto essa palavra é poderosa para mudar a sua vida. Então, faça isso. É que nem faca tramontina, rápido e prático. Perfurando, né? Muda, bota a palavra, segue em frente, e você vai ver ela transformando a sua vida e salvando genuinamente você. Então, para mim, esse versículo ele fala muito, porque ele mostra o que Tiago quer de fato falar nessa carta. Maravilha, muito bom, né, gente? Se deixasse, a gente ia dar continuidade, né, muito mais aqui, mas foi uma manhã, eu creio, que enriquecedora, né, para todos nós. Então, queria agradecer mesmo a presença dos nossos pastores aí, pastor Euclécio e pastor Júnior, né, nos enriquecendo. E eu queria, né, nesse momento agora, dando continuidade, antes de encerrarmos, termos o nosso momento de dízimos e ofertas. Né? Então, você vai ver aí na sua tela o QR Code, você pode estar fazendo isso. Vou ler um versículo, em seguida vou orar pelos dízimos e ofertas e nós estaremos encerrando. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, assim, o pessoal que estava passando, né, por uma prova grande, como se diz por aí, mas mesmo em meio a essa prova de tribulação, eles manifestaram uma abundância. De quê? De alegria. Né? E veja só, na profunda pobreza, né? Pobreza já é algo que é bem, né, bem limitante. Agora eu fico imaginando uma profunda pobreza, mais limitante ainda, mas diz que superabundaram em grande riqueza, como diante da pobreza, de generosidade. Então veja, é a forma que nós fazemos, não é o valor em si, não são as circunstâncias que ditam se nós vamos contribuir ou não, mas é o nosso coração, diante daquilo que o Senhor faz chegar em nossas mãos. Então você pode estar fazendo isso por meio do QR Code aí, né? O Pix da nossa igreja é o CNPJ, tá? Então eu vou orar agora e em seguida estaremos encerrando. Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade que nós temos de contribuir com a tua obra, com o teu reino, te honrando acima de todas as coisas, reconhecendo que você é o dono do ouro e da prata, você é o que faz chegar para cada um de nós tudo aquilo que nós
precisamos. Você é aquele que abre portas para que possamos trabalhar. Você é aquele que nos dá saúde para que possamos avançar nesse mundo, possamos crescer e enriquecer para toda boa obra e toda generosidade. Eu declaro sobre a vida do teu povo as janelas dos céus abertas, bênçãos sem medidas chegando sobre eles, em nome de Jesus. Aqueles que não têm emprego, eu declaro portas abertas para eles, oportunidades chegando, em nome de Jesus. Aqueles que empreendem, eu declaro em nome de Jesus, ideias chegando para cada um deles, favor chegando, para que o empreendimento deles possa crescer cada vez mais e eles possam, né, ter mais pessoas juntas com ele, trabalhando, abençoando cada vez mais pessoas. Para aqueles que estão na obra já trabalhando, aqueles que são funcionários públicos, eu declaro promoções chegando para eles, em nome de Jesus, o teu povo avançando, o teu povo prosperando e o teu reino também avançando, para essa grande última colheita dos últimos dias. Assim oramos e assim nós cremos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então, muito obrigado, né, pela sua presença aqui conosco. Declaramos uma manhã abençoada e um restante de domingo abençoado. À noite, às 18 horas, estaremos com o nosso culto de celebração. Então, vem, convida alguém, né, fazer parte desse momento precioso. Ok? Então, Deus te abençoe e avance aí na prática dessa palavra. Até mais.